Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. A palavra de Deus é maravilhosa. Uma só passagem pode nos falar de múltiplas verdades de um mesmo evento. Sabemos que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo e não há erros nela. É de plena confiança e tem o objetivo de que conheçamos a verdade, apliquemos em nossas vidas e vivamos uma vida digna de louvor, que manifesta a glória de Deus. Em outras palavras, que tenhamos um testemunho que agrade tanto a Deus como aos homens. E essa é a essência do que o Messias estará nos ensinando na lição de hoje. Ele já ordenou seus 12 discípulos e enfatizamos que esse número 12 se refere a Israel. Lhes ordenou sair a pregar e, apesar de que esse é um fato histórico que se deu há aproximadamente 2000 anos, sabemos algo. E é que o que estudaremos hoje tem grandes implicações para os últimos dias. Ou seja, poderemos aprender coisas das Escrituras que falarão aos discípulos, aos seguidores de Yeshua, ou seja, seguidores de Jesus Cristo, da última geração, dos últimos tempos. Dito isso, tomem suas Bíblias e me acompanhem ao livro de Mateus, capítulo 10. Concluímos na semana passada falando sobre o conceito de juízo. Quando ele falou às pessoas que viram seus milagres, pessoas que ouviram suas verdades, e o que eles fizeram? O rejeitaram. Que insensatos! Ele falou claramente a eles, dizendo o seguinte: haverá mais tolerância para os habitantes de Sodome e Amorá, Sodoma e Gomorra, esses lugares de abominação. Esses lugares onde todos faziam o que lhes parecia bem diante de seus próprios olhos. Esse lugar que Deus queimou por completo. Haverá mais tolerância para eles do que para essas pessoas que ouvem o Evangelho e o rejeitam. De qual tempo está falando? Ele diz específica e claramente, dos últimos dias. Isso nos dá um contexto. Estamos falando de coisas que têm conotação para os últimos dias. É o contexto que devemos ver. Dito isso, venham comigo a Mateus, capítulo 10, versículo 16. Ele diz o seguinte: eis aqui, os envio a vocês como ovelhas no meio de lobos. Sabemos algo. Se há um conflito, e veremos que haverá um grande conflito, se há conflitos entre lobos e ovelhas, quem serão os vitimários? Bem, serão os lobos. Eles são mais fortes, estão melhor equipados, e não importa o número. Os lobos têm mais habilidades na carne. Mas devemos entender algo. Não fomos chamados à vitória nessa era. Fomos chamados à obediência. Fomos chamados a fazer o que Deus nos instrui. Nossa vitória, que está assegurada, vem com nossa entrada ao reino de Deus. Somente aí experimentaremos o resultado da vitória. A vitória que Ele ganhou para nós e os resultados de nossa fidelidade a Ele. Isso acontecerá na era vindoura, no reino de Deus. Mas nessa vida, poderemos sofrer
e inclusive perder nossa própria vida por causa da nossa fé. Assim que ele nos adverte, versículo 16, eis que eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam, e a maioria da Bíblia diz, sábios. Essa não é a palavra grega comum para ser sábios. Sofia, sabedoria. Essa é uma palavra que se deriva da palavra grega pensar. E pensar e pensar. Olhar para uma situação e entendê-la de um ponto de vista adequado. Lemos aqui, sejam tão sábios como as serpentes. E a ideia aqui é astutos. Satanás é o perverso. Nunca somos convidados a ser perversos ou desonestos, mas Satanás era astuto. Ele entendia a verdade. Não se submeteu a ela, mas a atuou à luz da verdade. Ele enganou a Adão e Eva porque conhecia a verdade. E eles duvidaram, a questionaram. Ele os conduziu a duvidar, mas era porque ele conhecia a verdade. E o que diz aqui é justamente isso, que devemos conhecer as coisas e tomar decisões com base na sabedoria, pensar claramente à luz da verdade de Deus. Assim que lemos, os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam sábios como serpentes. E notem isso. A maioria das Bíblias dirá e inocentes ou simples como os pombos. Mas prestem atenção a essa palavra que traduz como simples ou inocentes. Quando a vemos também, podemos traduzi-la como sinceros. Uma das coisas que Deus utiliza poderosamente em uma pessoa é a sinceridade. Quando somos sinceros, Deus se dá conta disso e é um convite do Espírito Santo para trabalhar na tua vida, te empoderar e te dar essa sabedoria da qual falamos agora há pouco. Para que entenda, se somos capazes de analisar bem e compreender a realidade de cada situação, assim que sejamos sinceros, sejamos inocentes. Quando lemos essa palavra no seu idioma original, vemos algo, que ela tem um prefixo. E esse prefixo é realmente uma letra no grego. É a primeira letra e esse prefixo tem como fim negar algo, converter a palavra no seu oposto. Assim que nesse prefixo, sabe o que significa essa palavra? Significa ser de ânimo duplo. Quando alguém de ânimo duplo, e Tiago fala com respeito a isso, é facilmente levado daqui para lá. Não tem raízes nem âncoras em sua vida. Nem espiritual, nem fisicamente. Não conseguem chegar ao lugar correto e permanecerem ali. Essa palavra, então, significa não ser de ânimo duplo, mas ser de um só ânimo. E o que significa ser de um só ânimo? Significa, por cima de todas as coisas, agradar a Deus, obedecer a Ele. Não pensar em si mesmo, mas pensar em como devo testificar a outros. E por que eu digo isso? Escuta a seguinte declaração. Portanto, sejam sábios como serpentes e inocentes como pombos. Versículo 17. Mas se cuidem. Essa é uma palavra de advertência. E temos que entender que devemos estar alertas e sermos cuidadosos. Porque aqui nos adverte que devemos nos preparar para isso. Tenham cuidado com os homens. Por quê? Porque eles os entregarão aos conselhos e suas sinagogas. E diz que eles vão ferir vocês. Essa é a palavra para açoitar. Bem, essa escritura nos diz algo. Sabemos que estamos falando sobre a terra de Israel. Recordem o que o Messias disse, e estudamos isso na semana passada. Ele os diz, não vão pelos caminhos das nações. Não vão às cidades dos samaritanos. Mas aonde? As ovelhas perdidas da casa de Israel.
Há uma ênfase aqui sobre o povo judeu e diz: vocês encontrarão oposição. Serão trazidos como alguém que é um criminoso diante de conselhos. Isso significa autoridades de governo. Serão trazidos a lugares de reunião, e por lugares de reunião se utiliza a palavra sinagoga. E serão feridos, serão castigados intensamente. O que significa ser ferido ou açoitado, como diz aqui, isso se faz com chicote de muitas tiras, e serão açoitados em suas costas da maneira mais brutal. Não só serão presos, mas a Escritura nos diz que nos últimos dias, e em breve te mostrarei porque estaremos falando dos últimos dias, poderemos ser torturados por nossa fé. Eu compartilhei em muitas ocasiões, e muitas pessoas se enganam dessa ideia, que na fé em Yeshua, Jesus Cristo, seremos presos e torturados? Pois compartilharei algo. Quem sabe muitos de vocês já saibam bem disso. Existem vários países, e segue crescendo a lista, que torturam os crentes por sua fé, nos quais dizer: eu quero adorar o Messias de Israel, Yeshua, Jesus, e eu quero falar a outros sobre ele, e quero expressar a justiça e a retidão a qual me chamou, documentá-la com meu estilo de vida e em boas obras. Isso faria com que te levem à prisão. Fará com que te torturem. E muitos já foram executados por sua fé. E disso é o que deveríamos ser advertidos. Não é algo que eu pense. É algo do qual eu estou certo, porque confio na palavra de Deus. Nos últimos dias, os países seguirão crescendo e será a norma, sem importar onde você viva. Se vive na América do Norte, ou na América do Sul, na África, Europa ou Oceania. Onde quer que você viva, não haverá maneira de fugir dessa perseguição, desse juízo e dessa tortura. E está lhes dizendo isso agora. A quem estão falando? Aos seus discípulos. E apesar de que isso foi dito há quase 2000 anos, e as pessoas podem falar que isso teve a ver com a perseguição que sofreu Israel ao redor do ano 70 depois de Cristo e anos depois. Mas notem que há uma chave que confirma que estamos falando sobre os últimos dias. Avancemos, versículo 18. E diante de governadores ou líderes e reis, vocês serão levados. Por quê? Por causa de mim. Todo esse sofrimento, ser preso, ser açoitado, o veremos em momentos ser executados, ser forçados a testificar diante de governadores e reis. Tudo isso é por causa de Yeshua. Por causa dele, diz, tudo isso é por causa de mim. Mas por qual razão? Aqui continua, para testificar a eles. Creio que eles se referem ao povo judeu e às nações. Versículo 19. Você não pode ignorar que nós devemos ter um testemunho nos últimos dias. Diante de governadores, inclusive diante de reis. Isso poderia significar presidentes e primeiros ministros para dizer a eles a verdade. E notem o que diz no versículo 19. Mas quando isso acontecer, quando vocês forem entregues, não se preocupem sobre como ou o que devem dizer. Assim que nunca devemos nos preocupar pelo que se supõe ao que devemos dizer, graças ao que a Escritura diz agora. Seremos levados presos, seremos forçados a dar testemunho. Louvado seja Deus por nossa fé. E tudo isso é por causa dele. E notem o que a Escritura nos ordena. Não se preocupem sobre como ou o que dizer. Por quê? Diz, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito do vosso Pai, ou seja, o Espírito do nosso Pai Celestial.
O Espírito. Uma das coisas que sabemos, e toco esse tema com frequência, se encontra em Gênesis capítulo 1, quando fala sobre o Espírito de Deus. Hak Elohim Melahefan Al-Henal Main. O Espírito de Deus se movia sobre as águas e o mundo estava em estado de caos. Em hebraico, Tohuvei Vohu significa estar fora de ordem. O Espírito de Deus traz ordem às coisas, e o que a palavra de Deus está nos dizendo é: não se preocupem. Quando vocês forem chamados a dar testemunho, não serão suas palavras. Não se preocupem com o como falar ou o que devem dizer, porque não serão vocês. Deus será aquele que trará ordem ao seu testemunho, porque Ele quem falará. Diz que será o Espírito do nosso Pai que falará em nós. Versículo 21. No versículo 21, vemos uma situação que pode ser impactante. Mas o que aconteceu anteriormente? Vimos que quando há um governo ditador, onde pessoas são fruto do medo, do seu desejo de preservar sua vida, ou porque necessitam de comida para seu sustento, que as pessoas traem umas às outras. E isso é o que a Escritura diz aqui de forma inegável. Mateus capítulo 10, versículo 21, lemos: porque um irmão entregará o seu irmão à morte, teu próprio irmão, por medo, por falta de fé, por não ter recebido o Evangelho, por não ter o Espírito Santo que o empodere e de uma maneira correta de pensar, poderá entregá-lo para que o matem. E diz: os pais aos seus filhos, e os filhos se levantarão contra seus pais, e os farão morrer. O que vemos aqui? Que haverá muita traição no ambiente. Haverá muita morte. E não percam o contexto. Tudo isso é por causa do Messias. Do Messias Yeshua. É devido à nossa fé, ao nosso desejo de sermos testemunhos vivos. Testemunhos e fazer isso de uma maneira que manifeste a verdade e dê a glória a Ele. Falando contra a injustiça, da perversão e do pecado. E o mundo nos últimos dias, o mundo nos odiará. E o veremos, seremos levados cativos, seremos levados à corte. Seremos fisicamente castigados, torturados e, como vemos aqui, executados. Vejam agora o versículo 22. E vocês serão odiados por todos. Vejamos, isso está acontecendo agora? Ainda não, mas acontecerá. O que a Escritura diz é que todos aqueles que não são crentes odiarão aos verdadeiros crentes. Direi novamente, todo aquele que não seja crente no Messias Yeshua odiará todo aquele que é crente. Compartilharei algo, porque justamente agora isso está sendo transmitido em uma rede de televisão. E eu creio e orarei por essas pessoas que administram aos donos e a quem dirigem as redes cristãs de televisão, porque eles serão os que estarão inicialmente na frente da batalha. Eles serão as pessoas às quais será dito que não podem transmitir isso. Tem que parar tudo isso. E o que eles farão? Eu acredito que a grande maioria, de fato, minha esperança é que todos eles dirão, como disse Pedro e os primeiros apóstolos, que se é correto ou incorreto que nós transmitamos isso, decidam vocês. Mas não podemos evitar falar nesse nome, o nome de Yeshua. E por isso é que quando vemos isso, notem o que diz versículo 22. Mais uma vez, e vocês serão odiados por todos. Muito claro, por causa do meu nome. Mas seguimos lendo. Mas aquele
E necessitamos ser muito cuidadosos para não interpretarmos mal essa última parte do versículo, mas aquele que resistir, persevere. É uma palavra de paciência. Aquele que resistir, persevere. Aquele que tiver paciência. A palavra hebraica para paciência é uma palavra que significa sofrer. E é a palavra anim sovel. Estou sofrendo. Vem da palavra savranut. Porque savranut vem da palavra sovel. Assim que a paciência é sofrimento. E um sofrimento que resiste por um longo tempo. Aquele que perseverar até o final. Eu sublinharia essa frase, essas duas partes. O final. Por quê? Porque você tem que se perguntar, a qual final nos referimos aqui? Existem pessoas que simplesmente não entendem o que a palavra de Deus está dizendo e querem entender tudo no tempo passado, como algo histórico. Diz que quase tudo na vida é sobre eventos passados, é histórico. Muito na Bíblia é profético. Esse relato dos discípulos sendo enviados é história. Foi um fato histórico que aconteceu. Em Lucas, podemos ler seu regresso e o que conseguiram. Mas em Mateus, isso é altamente profético e nos fala dos últimos dias. E lemos nesse último versículo, aquele que perseverar até o final. Qual o final? O final de... E aqui está a chave, a quem ele está falando. O final ao qual se refere o Messias é o final da era da igreja. E diz, aquele que perseverar. E devemos ter cuidado com a confusão que está aqui, porque diz, e será salvo. Isso significa que você é salvo, perdoado pelos teus pecados, devido à sua perseverança? Claro que não. Se fosse esse o caso, significaria que por nossas obras e por nossas ações encontramos a salvação. E isso é uma falsa doutrina. É um insulto ao Messias que morreu nessa cruz. Ele é o único caminho pelo qual encontramos o perdão de nossos pecados. Veremos que essa palavra sazo, no grego, tem uma grande variedade de significados. Pode ser liberação de um problema físico, ou poderia ser salvo do juízo eterno de Deus. É uma palavra de vitória. E isso é o que quer dizer aqui. Simplesmente nos diz que no final teremos a vitória. Teremos liberação. Nossa salvação não se baseia na nossa perseverança, mas sim creio que as pessoas que em verdade são salvas irão perseverar. Mas não nos diz que somos salvos por nós mesmos, em nossas obras, por nossa perseverança, resistência ou fidelidade. Não, nossa salvação provoca que perseveremos e resistamos e cheguemos ao final. Essa escritura, e há muitas passagens paralelas similares, que dizem ao leitor que no final, a era da igreja se aproxima do seu final, haverá uma vitória. E vemos isso em várias passagens das escrituras. Um dos meus favoritos está em Apocalipse 7, versículos 9 e 10, quando vemos uma grande nuvem de testemunha de toda a tribo, nação, povo e língua, diante do trono de Deus. E o que eles estão fazendo? Têm essas vestes brancas postas, portam ramos de palmas em suas mãos, que significam liberdade por meio da confiança em Deus. E estão louvando a Deus, agradecendo a Ele e proclamando sua salvação em vitória. Isso é o que a Escritura diz quando fala sobre que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, experimentarão essa vitória que Deus prometeu. Vejam o versículo 33. Mas, quando lhes perseguirem nessa cidade, fujam a outra. Ouviram isso? Quando os perseguirem em uma cidade, fujam a outra. E uma vez mais, essa escritura está muito definida. Não fala do mundo inteiro. Como posso estar tão seguro? Porque não trato de interpretar as coisas, mas trato de lê-las com atenção. E é lendo com atenção que ouviremos a verdade de Deus.
não as interpretações de homens. Reparem bem, versículo 23. Mas, quando os perseguirem nessa cidade, fujam a outra. Porque, em verdade vos digo, vejam essa parte do versículo, porque, em verdade vos digo, vocês não. E vem uma palavra que quer dizer chegar ao final, concluir, e diz, vocês não percorrerão todas as cidades de Israel. Até quando? Vocês não completarão, não percorrerão todas as cidades, até o final da lista, todas as cidades de Israel, até que o Filho do Homem venha. Esse discurso aos discípulos é uma referência à nossa esperança bendita, ou o arrebatamento. Nós, sim, seremos perseguidos, mas não perseguidos pelo juízo ou ira de Deus. Mas, ao contrário, seremos perseguidos por aqueles que são do mundo. Direi de outro modo, aqueles que pertencem a Satanás. Daí é de onde vem a perseguição, daí é de onde vem a tribulação. Não é a ira de Deus, porque nos foi prometido que não enfrentaremos a ira de Deus. Assim que, notem o que ele diz, falando sobre os últimos dias, falando como esse testemunho em Israel é tão importante. Ele nos manda, nos ordena. Versículo 23. Quando os perseguirem nessa cidade, fujam a outra. Porque, por certo, é a palavra amém. Em verdade vos digo que vocês não percorrerão todas as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Fica muito claro. Nós sabemos algo. Sabemos que o Messias regressará. Por quem? Por seus discípulos. E ele virá ao final da igreja. E o final da era da igreja será um tempo de intenso sofrimento, perseguição, tortura e morte. Isso é o que vemos como resultado desse perverso império sobre o qual, no final, o anticristo governará. Quando vemos a mensagem do anticristo, do que aprendemos de João, e vemos que ele odeia a Yeshua, ele odeia o divino Filho de Deus, e não pode suportar a ninguém que se submete ao Filho de Deus. Preparem-se, estejam prontos. Ora, porque nos aproximamos desses dias, vemos sinais no horizonte de que esse tempo se aproxima mais e mais. Encerramos com isso. Shalom, desde Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.